Cumprimentar aqui, saudar o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, que também há muito tempo já não participava aqui conosco, o Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente fazer esses debates tão importantes para o nosso desenvolvimento, né, como país. Alegria nossa também contar com a tua participação. O Sindipetro está sempre aqui participando do Faixa Livre. Vinícius tem vindo menos aqui ao nosso programa, mas é sempre bom fazer esse diálogo contigo aqui, Vinícius, no Faixa Livre, para a gente tratar no dia de hoje, na verdade, trazer dados que chegaram, ou que chamaram a atenção, Vinícius. Eu te confesso que eu fiquei surpreso com esses dados, de um estudo que foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Surpreendem, mas indicam algo que já tem ficado claro ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país, com essa lógica de entrega das riquezas do nosso país. Segundo os números divulgados na última semana pela ANP, encher um tanque de combustível de 50 litros com gasolina no Brasil, o Vinícius, está R$ 67,50 mais caro em 3 anos. Em relação a 2023, o que a gente tem hoje, no início de 2026, encher o tanque é R$ 67,50 mais caro do que a gente tinha. Essa elevação ela considera um aumento médio de R$ 1,35 por litro no preço da gasolina nesse período. E pode ser ainda maior, dependendo do posto escolhido. Na semana passada, o maior preço de revenda registrado no Brasil chegou a R$ 9,29 por litro de gasolina, encontrado em estabelecimentos nas cidades de Barueri e de Guarujá, em São Paulo. Esse cenário, Vinícius, chama atenção porque enquanto o preço da gasolina vendido nas refinarias da Petrobras caiu cerca de 16%, o valor final ao consumidor subiu aproximadamente 37% ao longo desse mesmo intervalo, 3 anos. Eu queria que você falasse um pouco, Vinícius, os motivos que levam a essa distorção, os fatores que fazem o preço do combustível ter ficado mais caro, mais alto, nos postos, mesmo com uma queda desse valor nas refinarias, por favor. Tá, vamos separar algumas coisas, né? Ontem eu vi as manchetes do jornal falando que o IPCA subiu pela subida do preço dos combustíveis, né? E essa era a manchete colocada, subida do preço da gasolina. E quando a gente vai ver o que ocorreu de fato, é que houve um aumento do imposto do ICMS por parte dos governadores em janeiro, né? Então, o impacto que tem não é um aumento do custo da gasolina e a partir até dos preços da Petrobras ou demais empresas, né? Mais concretamente, o impacto do aumento do imposto, que aí a gente teve o impacto no IPCA a partir disso, né? Então, até a manchete é falsa quando falam que o impacto do IPCA de janeiro diz respeito ao aumento da gasolina, não é aumento do imposto. Importante esse esclarecimento que você faz, Vinícius, importante esse esclarecimento que você faz, porque é o preço do imposto, a alta do imposto que faz o preço da gasolina, nesse caso, subir. Importante você trazer isso para a gente. Isso. E essa é uma medida conjuntural que os governadores decidiram até por causa de como está estruturado o mercado e que eles puderam colocar essa taxa a partir até desse histórico de reduções de preço da própria Petrobras. Do ponto de vista estrutural, vamos dizer, nós estamos vendo as consequências de um governo de profunda corrupção, como foi o governo Bolsonaro, né? Com privatizações, a gente está vendo as fraudes que eles fizeram no INSS, com os próprios ministros deles, sabendo desde 2019 das fraudes que ocorriam lá, seja o Moro, seja o Onyx Lorenzoni, seja outros, até o próprio Paulo Guedes, que teve numa reunião e não tomaram nenhuma providência. E do ponto de vista do que eles fizeram no sistema, com o sistema Petrobras, a privatização, eles desestruturaram a competição no mercado de distribuição. A Petrobras é que fazia, a partir da BR Distribuidora, que foi privatizada, e agora é Vibra Energia, nenhum desses postos que estão aí com a marca Petrobras é da Petrobras, de fato, né? É uma empresa privatizada, Vibra Energia, e aí não tem uma intervenção de competição nesse mercado. Nós temos um oligopólio privado de distribuição que tem abusado dos preços.
anteriormente à existência da própria BR Distribuidora, existia essa mesma distorção. E a BR Distribuidora foi criada para equilibrar também as margens desse mercado ao que era praticado internacionalmente. Então, a gente viu desde a privatização esse mercado de distribuição quase dobrar as suas margens. De uma margem de 9%, 8%, eles estão chegando a 17%, 18%. Né? Então, isso diz para onde estão sendo carreados as reduções de preço da Petrobras a partir da produtividade que existe no pré-sal, que não é nem da Petrobras, nem de nenhuma empresa que explora o pré-sal, é da população. E parte do ganho que deveria estar sendo revertido diretamente à população era essa redução de preços nas bombas de combustíveis. Então, pela corrupção estrutural do governo Bolsonaro, né, nós vimos uma modificação do mercado, transformando uma empresa pública estatal que competia no mercado e assegurava preços mais competitivos e baratos no mercado, não está podendo atuar de fato, porque não tem um braço de distribuição, e o mercado tem se aproveitado dessa condição de oligopólio e abusado das suas margens, sem fazer o repasse de preço. Né? Ainda nós vimos, do ponto de vista estrutural, essa desestruturação do mercado, da competição, abrindo margem ao próprio crime organizado. Né? O PCC, a operação da Polícia Federal Carbono Oculto, diz que eles entraram em muitos postos, ainda tem estruturas de produção de álcool, né? Também porque aumentaram as margens de lucros das distribuidoras a partir desses preços vinculados ao mercado internacional que eram praticados anteriormente. Então, nós temos toda a ordem de desordem e de corrupção nesse mercado, e que nós temos que, a partir da competição até capitalista, né, reestruturar, de fato, um benefício para o conjunto da sociedade. E agora a Petrobras tem que ter, e o próprio governo, a Petrobras, o governo, tem que ter um foco de criar uma nova empresa de distribuição para que o benefício da produtividade que se tem a partir da produção do pré-sal chegue ao conjunto da população também na condição de consumidor. Né? Porque chega a partir do recolhimento de impostos, né? Que a carga tributária sobre os combustíveis e o quanto a Petrobras, nesse último período, tem contribuído ao orçamento público é gigantesco. Algo que era da ordem de 106 bilhões em 2013, impostos, contribuições, royalties, participações, nesse ano deve superar os 270 bilhões de reais. Né? Então, isso diz muito da contribuição e da lucratividade da indústria do petróleo para o orçamento público, mas tem que chegar diretamente à população. E nós tivemos também, que a gente não fala, né? A gente fala da gasolina, nós tivemos a privatização da distribuidora de gás da Petrobras. Uhum. Esse é outro fenômeno também, né? Que a gente tem que fazer com que se retome também esse braço para que a produtividade do pré-sal também chegue com preços melhores e mais reduzidos ao conjunto da população também na distribuição de gás. Porque nós tivemos uma privatização da Liquigás e perdemos o braço de competição da distribuição. Então, o que a gente viu e vê do ponto de vista estrutural, com todas aquelas fintechs vinculadas a postos de combustíveis regionalmente, grupos políticos, né, tudo isso a gente plantava e falava e denunciava anteriormente, e agora até a fraude do Banco Master, a Operação Carbono Oculto estão revelando as vinculações e ligações, né, seja do crime organizado dentro do Congresso Nacional, seja do crime organizado aí que volta e meia se falava que era o sanguinário, né, que é o PCC, o CV e tal, mas que está vinculado diretamente pelas cúpulas até dos partidos aí, como se deu com Rueda e o próprio Ciro Nogueira, né, o senador, e as investigações estão demonstrando vinculações muito explícitas até com esse mercado ilegal e fraude. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. O que a gente viu revelado a partir do caso da Refit,
da fraude fiscal e da fraude de combustíveis, diz do esquema vinculado ao Eduardo Cunha e o Ricardo Magro, né, que historicamente operam esse sistema e essa corrupção dentro do estado do Rio de Janeiro, lesando o patrimônio público, né? A carga de impostos aí, eu acho que no Rio de Janeiro, eu acho algo como 20 bilhões, né, que devem, e mais não sei quantos bilhões, eu acho que 16 bilhões a São Paulo pelas fraudes fiscais cometidas. Uhum. Então, vamos dizer, as questões que nós estamos vivenciando e os esquemas que foram denunciados estão demonstrados e tem muitas provas agora, dizem que a gente pode reestruturar esse mercado e voltar a ter uma competição nesse mercado. E que é muito importante uma atuação por parte dos órgãos de controle de competição para impedir o abuso das distribuidoras, né? E também determinar aí até uma nova atuação. Deu uma travada aqui na tua transmissão, mas você pode retomar, fica à vontade. Só voltar. E eu acho que tem uma questão muito importante, né, que os órgãos de controle da competição do mercado têm que atuar com força sobre as distribuidoras e ainda reavaliar aí se elas não têm que vender parte dos seus negócios à própria Petrobras para ela reestruturar uma empresa de distribuição que ela possa competir e, de fato, de uma forma ou de outra, pela sua força competitiva, regular esse mercado do ponto de vista do interesse do consumidor, né? Garantindo que a rentabilidade e a produtividade que se tem no pré-sal chegue também às bombas de combustíveis de todo o país para toda a população. É isso, importante. Eu acho que, acima de tudo, Vinícius, é importante a gente registrar também que esses dados da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, mostrando essa redução do preço do combustível na refinaria e o aumento para o consumidor final nos postos, isso evidencia, mais uma vez, a importância de a gente ter toda a cadeia do petróleo, do poço ao posto, reestatizada, não, Vinícius? Sem dúvida. A gente, vamos dizer, tem esse esforço, né? Sabe, apontava da necessidade de organizar esse mercado para que a população obtivesse o maior benefício possível da produtividade do pré-sal e dos derivados, né? E assegurasse todo o ganho da renda petroleira ao orçamento público para um investimento grande em favor do conjunto da população e do desenvolvimento do país, né? E a gente sabe, vamos dizer, dos esforços e dos interesses contrários a isso, a fim de que a gente fique pagando dividendos, como foi pago no último período pelo sistema Petrobras, que equivalem a uma nova Petrobras e um quarto de uma nova Petrobras pagam em dividendos em 4 anos. Com os dividendos que foram entregues ao capital internacional, dava para fazer uma nova Petrobras e mais um quarto dela. Imagine o que é emprego e renda a partir desse potencial de investimento. Mesmo que não fosse numa nova Petrobras, e outros negócios tão necessários à população brasileira, né, ao desenvolvimento do país e ao resultado, seja da economia, da segurança, de tudo que a gente necessita para o desenvolvimento social e para que essa população, a partir do desenvolvimento da sua competência, se aproprie das riquezas que existem no país e desenvolva mais riquezas ainda, né? Agora, Vinícius, você vê interesse em se fazer esse debate da reestatização, essa discussão sobre a reestatização das empresas que foram entregues ao longo dos últimos anos, especialmente na área de energia? Porque eu, sinceramente, não vejo esse governo Lula interessado em fazer isso. Ainda mais agora com esses números, esses dados evidenciados pela Agência Nacional do Petróleo, mostrando uma distorção aí entre o preço do combustível na refinaria e o que chega ao posto, ao consumidor. Você vê o governo Lula interessado em fazer, em levantar esse debate, essa discussão da reestatização plena da Petrobras? Do ponto de vista concreto, nós não vimos um desdobramento por dentro da Petrobras com a força necessária, tanto para retomar as refinarias, quanto para criar uma nova empresa ou comprar parte desse mercado para poder concorrer, né? E a gente sabe o quão importante é isso. Mas também a gente sabe da contradição que a gente vive, né? Porque, vamos dizer, do ponto de vista concorrencial, isso tinha que ser uma ordem do órgão de concorrência
definindo a retomada desses negócios pela própria Petrobras, pela ineficiência com que se dá a operação delas por parte das empresas privadas e pelo conluio e o oligopólio formado concretamente que a população está vendo. É um absurdo, vamos dizer, a Petrobras reduzir o preço da ordem de 22%, 16% em 3 anos, e os caras subirem o preço em 25% a 37% nos postos de combustíveis. Né? Então, tudo que era produtividade e margem construída a partir da competência dos brasileiros no desenvolvimento do pré-sal, no desenvolvimento do refino no país, de todas essas questões, e até da própria distribuição, agora virou lucro privado, abusando do nosso mercado e também das reservas de alta produtividade. Né? Então, esse é um absurdo e nós temos que reverter isso. E se não há interesse, mas é dever do governo, dever da estrutura da ANP, das estruturas de concorrência, em definir isso, estabelecer essa concorrência. Nós estamos falando da concorrência capitalista, porque ela não está ocorrendo e nós estamos vendo a distorção imposta contra o conjunto da população brasileira, contra a economia popular concretamente, seja no preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, seja no preço do gás de cozinha. E nós temos que reverter esse tipo de política para que, de fato, a população entenda quão é importante o controle das suas riquezas nacionais sob o controle estatal e que ela tenha o benefício direto também disso. É como você traz aqui para a gente, viu, Vinícius? É um ataque à economia popular, isso que acontece no país atualmente. Lamentavelmente, a gente não vê nenhum movimento de mudança liderado por essa amplíssima aliança que tem à frente o presidente Lula. É muito triste a gente ter que constatar isso.